Bora para mais um tutorial de como fazer um moicano para o dia a dia. Eu começo com o pente 2 baixo, subindo em movimento reto. A gente vai fazer ali um desenho em L até o final da orelha, subindo o pente 2 em movimento reto, e ali na parte da orelha, ó, a gente também faz uma linha subindo para fazer o desenho em L. E não precisa forçar a máquina no cabelo do cliente, passem com a mão bem leve. Depois a gente vai fazer uma marcação ali na recessão baixa com a máquina de acabamento ao contrário, também fazendo esse desenho em L. Essas duas marcações, a do pente 2 baixo e a da máquina de acabamento, vão ser a referência para a gente fazer o corte. E eu indico que vocês façam essas duas marcações nos dois lados antes de continuar todo o corte. Façam primeiro a marcação aí do pente 2 e depois a da máquina de acabamento de um lado. Depois que fizer de um lado, também façam do outro lado, como eu fiz aí no vídeo, essas duas marcações, porque elas vão servir como referência para todo o corte. Depois disso a gente vai trabalhar com mais uma marcação, dessa vez com o pente 1 baixo, subindo ali mais ou menos 1 centímetro de diferença da marcação da máquina de acabamento, e também fazendo o mesmo desenho. Todos os pentes que a gente passar, a gente vai passar nesse mesmo desenho em L. E lembrem sempre de fazer a marcação fazendo o movimento em C, porque depois, para remover essa marcação fazendo o movimento em C, vai ser mais fácil. Depois da marcação do pente 1, a gente vai começar a remover essas marcações. Primeiro a gente vai remover a marcação do pente 1 baixo, utilizando primeiro o pente 1,5 alto, subindo ele até bem próximo do topo, e quando chegar próximo a gente faz o movimento em C. E depois que a gente passar o pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário, subindo ele até bem próximo do pente 1,5 alto. Quando chegar próximo a gente faz o movimento em C. Se você está curtindo esse conteúdo, já deixa o like aí para nos ajudar, e se for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem muito conteúdo top aqui no canal para você. Depois de passar o pente 1,5 intermediário, a gente vai agora com o pente 1 alto, subindo ele até próximo de onde a gente passou o pente 1,5 intermediário, e chegando próximo a gente faz o movimento em C. Em alguns locais eu só utilizo uns 4 dentes da máquina, porque o espaço já é menor para trabalhar. Reparem que passando o pente 1 alto, aquela marcação que a gente fez com o pente 1 baixo já está sumindo. E para a gente tirar de vez essa marcação que a gente fez com o pente 1 baixo, a gente vai com o pente 1 intermediário, também fazendo a mesma coisa, subindo ele até bem próximo do pente 1 alto. Chegando próximo a gente também vai fazer o movimento em C, porque assim a gente vai evitar de criar alguma marcação. É sempre bom a gente prestar bastante atenção na hora de subir cada pente, ver até o limite que a gente deve subir cada pente. Agora a gente vai com o pente meio alto, utilizando os 4 dentes da máquina, subindo ele até próximo do pente 1 intermediário, e chegando próximo a gente faz também um movimento em C. Repare que com o pente meio alto eu já não estou subindo tanto a máquina. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você. Eu também posto muito conteúdo lá. Agora com o pente meio intermediário, também utilizando os 4 dentes da máquina, a gente vai subir até próximo do pente meio alto. Quando chegar próximo a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem que todos os pentes eu estou passando da mesma forma, seguindo esse desenho em L. Eu não acelerei, pessoal, muito o vídeo para ficar bem explicado aí para vocês. É uma técnica muito simples de fazer. Depois do pente meio intermediário, a gente vai com a 0 alta, também utilizando os 4 dentes da máquina. Quanto mais baixo a altura, mais precisão a gente tem que ter ali, mais cuidado a gente tem que ter na hora de passar a máquina, para evitar de criar alguma marcação. Com a 0 alta, da mesma forma, a gente vai subir até próximo do pente meio intermediário, e quando chegar próximo a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem que a marcação que a gente fez com a máquina de acabamento já está dando uma suavizada. Depois de passar a 0 alta, a gente vai agora com a 0 intermediária, também da mesma forma, com os 4 dentes da máquina, sempre esticando a pele do cliente, subindo a 0 intermediária até próximo de onde a gente passou a 0 alta. Chegando próximo a gente também vai fazer o movimento em C.
Sempre passe a máquina por cima da marcação. Cada vez que a gente vai passando a máquina por cima da marcação, ela vai dando mais uma suavizada. Depois que passar a zero intermediário, a gente vai vir agora com a zero baixa, também fazendo a mesma coisa. Os 4 dentes da máquina subindo a zero baixa até próximo da zero intermediária. Chegando próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem como a marcação da máquina de acabamento já está quase sumindo por completo. Ficou uma leve marcação porque a gente marcou com ela ao contrário. Quando a gente marca ao contrário, ela tira um pouco mais. E para tirar de vez essa marcação, a gente vai com a máquina de acabamento, só passando ali a ponta da máquina para finalizar aquela marcação que a gente fez com a máquina de acabamento ao contrário. Passando a máquina de acabamento, pessoal, somente em cima da marcação que a gente fez com ela ao contrário. Reparem como a marcação já sumiu de vez. Depois fiz o pezinho ali na parte de trás, primeiro com a máquina de acabamento. Eu não entro muito com a máquina de acabamento naquela marcação, só tiro mesmo o excesso de cabelo. Marquei também ali na frente o pezinho com a máquina de acabamento. Essa máquina de acabamento, pessoal, é a WMark NG201. Tem review dela aqui no canal. Depois de marcar o pezinho, passei a tesoura de desbaste ali na aresta só para dar mais uma sombreada. Depois passei o creme ali no pezinho para passar a navalha. Esse cliente gosta do pezinho fino, da costeleta fina, então eu entrei um pouco mais ali no pezinho para deixar mais marcado. Ali na parte da orelha, acima da orelha, eu passei a navalha ali somente bem no pezinho mesmo. Reparem que não ficou marcação. Passei a navalha bem leve, esticando a pele do cliente. Se esse conteúdo tá te ajudando, se você tá gostando desse tutorial, deixa o like aí para nos ajudar. Interage aí nos comentários também, que isso vai nos ajudar bastante. E como eu já falei, se for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois de marcar ali acima da orelha, marquei também ali a parte de trás do corte e fiz 2 risquinhos ali a pedido do cliente na parte de trás. Depois de fazer o pezinho ali e o risco, eu cortei o topo do cabelo do cliente. O cliente pediu para cortar pouco ali, somente as pontas. Molhei bem o cabelo do cliente, fiz uma divisão central que eu vou utilizar como guia para cortar todo o topo do cabelo do cliente. O cliente pediu para tirar menos ali na parte do topete, e depois de fazer a mecha guia fica muito fácil da gente cortar o topo. A gente sempre vai utilizar ela, ó, como referência. Como vocês verem, ó, dá para ver ali a mecha guia, a gente sempre vai utilizar ela como referência. Cortei ali na parte de trás também utilizando uma mecha guia, e esse é o resultado. Espero que você tenha gostado. Técnica muito simples para fazer um moicano no dia a dia. Se gostou, deixa o like aí, compartilha também esse vídeo com os amigos, que isso também vai nos ajudar bastante. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, valeu!